Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Jó vivia na terra de Uz e era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era extremamente rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos, sendo considerado o homem mais importante do Oriente. Além das riquezas, tinha uma família grande e unida, com 7 filhos e 3 filhas. Mesmo com tudo isso, Jó nunca colocou sua confiança nas posses, mas em Deus. Quando Satanás desafiou sua fidelidade, afirmando que ele só servia a Deus por causa de suas bênçãos, o Senhor permitiu que ele fosse testado. Foi então que Jó perdeu tudo, filhos, bens e saúde, mas não perdeu sua fé. Neste estudo, você encontrará 25 lições poderosas do livro de Jó, cada uma baseada em versículos bíblicos e aplicáveis ao nosso dia a dia. Primeira lição: fidelidade na dor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Jó era um homem exemplar diante de Deus e, mesmo assim, enfrentou provações intensas. Isso nos mostra que ser fiel a Deus não é garantia de uma vida sem dificuldades. A fidelidade verdadeira se prova no fogo das adversidades. Jó não foi poupado por sua obediência, mas sua obediência foi justamente o motivo pelo qual foi testado. Essa lição nos desafia a continuar firmes mesmo quando a vida não faz sentido, lembrando que Deus vê, conhece nosso coração e nos sustenta no meio da tempestade. Ser fiel vale a pena, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Segunda, tudo é de Deus. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Após perder todos os seus filhos e seus bens, Jó fez uma das declarações mais impactantes da Bíblia. Ele reconhece que tudo o que temos é temporário e pertence a Deus. Esse versículo revela um coração desapegado das coisas materiais e profundamente enraizado na adoração verdadeira. Jó não atribui culpa a Deus, mas louva seu nome. Aprendemos aqui que maturidade espiritual é saber adorar mesmo quando perdemos, e que gratidão não depende de circunstâncias. Tudo vem de Deus. E se Ele permite que algo nos seja tirado, é porque há um propósito maior que ainda não conseguimos enxergar. Terceira, Deus não muda. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:2. Mesmo depois de perder tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Ele entendeu que o caráter de Deus não depende de nossa situação. Essa lição é um convite à maturidade da fé, não apenas crer quando tudo vai bem, mas manter a reverência mesmo no caos. Muitas vezes, somos tentados a questionar a bondade de Deus quando passamos por perdas. Jó nos ensina que Deus continua sendo justo, bom e santo, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O sofrimento não altera quem Deus é, mas pode revelar quem realmente somos diante dele. Quarta, nada escapa ao controle de Deus. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó 1:12. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, mas estabeleceu limites. Isso mostra que mesmo quando enfrentamos tribulações, o inimigo não tem liberdade absoluta. Deus continua no controle e permite apenas aquilo que pode cooperar para um propósito maior. É reconfortante saber que nada acontece sem o conhecimento do Senhor. Essa lição nos convida a confiar em Deus mesmo quando somos atacados ou injustiçados, pois Ele está atento e coloca cercas ao redor de quem o ama. O sofrimento de Jó não era sinal de abandono, mas parte de um plano profundo e soberano. Quinta lição: adoração em meio à perda.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó 1:20. Após perder tudo, Jó responde com um gesto inesperado. Ele adora. Sua dor era real, mas sua reverência também. Em vez de se revoltar, Jó se rende diante de Deus, reconhecendo que ele continua sendo digno. Essa lição nos ensina que a adoração verdadeira não depende de emoções agradáveis, mas de uma decisão espiritual. Adorar em meio à perda é declarar que Deus vale mais do que tudo o que foi tirado. Jó não negou sua tristeza, mas colocou seu sofrimento diante do Senhor. É na dor que a fé amadurece e a adoração se torna mais profunda. Sexta lição: quando o silêncio consola. E ficaram com ele sentados na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Os amigos de Jó ficaram ao seu lado por 7 dias em silêncio, sem dizer nada, apenas compartilhando sua dor. Esse versículo ensina que, em alguns momentos, o consolo mais profundo não está nas palavras, mas na presença. Muitas vezes, tentamos preencher o silêncio com explicações ou conselhos, mas o verdadeiro amor se manifesta na empatia. A dor de Jó era tão intensa que qualquer palavra pareceria vazia. Estar presente com quem sofre, sem julgamento, é um ato de compaixão. Essa lição nos lembra que o silêncio, quando cheio de amor, pode falar mais do que qualquer discurso. Sétima, firmeza mesmo sob pressão íntima. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. A esposa de Jó, tomada pelo desespero, questiona a fidelidade do marido. Diante da dor extrema, ela sugere que ele abandone sua fé. Jó, no entanto, permanece firme. Essa cena revela que até os mais próximos podem nos desencorajar espiritualmente quando estão machucados. A lição é clara. Nossa fé não pode depender da aprovação ou da visão dos outros. Ela deve ser enraizada em Deus. Jó nos ensina a manter a integridade mesmo quando somos pressionados pelos que amamos. A fidelidade verdadeira se revela quando escolhemos honrar a Deus acima de qualquer voz humana. Oitava, nem toda dor é castigo. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó 2:10. Com essa resposta à sua esposa, Jó nos lembra de uma verdade profunda. Viver com Deus não significa ter uma vida sem sofrimento. Ele compreende que Deus está presente tanto na alegria quanto na dor. Essa declaração mostra maturidade espiritual. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com o Criador. Nem toda tragédia é punição. Às vezes, Deus permite o sofrimento para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e revelar algo maior. Essa lição nos encoraja a não abandonar a fé nos dias difíceis, mas a permanecer confiando no amor e na soberania divina. Nona, a incompreensão dos amigos. Os meus amigos escarnecem de mim. Jó 12:4. Jó foi ridicularizado por aqueles que deveriam ser seu apoio. Seus amigos não entenderam sua dor e o acusaram injustamente. Essa experiência nos mostra que nem sempre quem está perto vai compreender nossas lutas. Às vezes, seremos julgados mesmo quando estivermos certos. Jó nos ensina a não deixar que a incompreensão alheia abale nossa fé ou nos afaste de Deus. Precisamos aprender a depender mais da voz do Senhor do que das opiniões humanas. A lição é clara. Nosso alicerce deve estar em Deus, pois pessoas erram, mas Ele nunca se engana sobre quem somos e o que enfrentamos. 10ª lição. Deus ouve nosso lamento. Por que não morri eu desde a madre? Jó 3:11. Neste clamor de desespero,
Jó revela a profundidade da sua dor. Ele deseja não ter nascido, tamanho o seu sofrimento. Este versículo nos mostra que Deus permite que expressemos nossas emoções mais intensas diante dele. A fé verdadeira não é feita de palavras bonitas, mas de corações sinceros. Jó não escondeu sua angústia e, mesmo assim, Deus não o rejeitou. A lição é poderosa. Deus não se ofende com nossa dor. Ele prefere uma oração cheia de lágrimas do que um silêncio orgulhoso. Podemos levar nossas feridas até Ele, porque o Senhor acolhe aqueles que choram em sua presença. 11ª, Deus prefere a sinceridade. A minha alma se farta de vida, deixai-me, pois os meus dias são vaidade. Jó 7:16. Jó não tentou esconder sua dor, nem usou palavras religiosas para disfarçar seu sofrimento. Ele foi sincero diante de Deus, expondo sua alma cansada e seu desejo de desistir. Esse versículo nos ensina que Deus não espera de nós uma performance espiritual, mas um coração autêntico. Mesmo no abatimento, Jó se dirige a Deus, e isso já é um ato de fé. A lição aqui é clara. Podemos ser honestos com o Senhor. Ele conhece nossa estrutura, entende nossa fraqueza e acolhe nossas palavras, por mais duras que sejam, quando nascem da alma quebrantada. 12ª. Conselhos sem compaixão ferem. Porventura as vossas imaginações tornar-se-ão provérbios. Jó 13:12. Jó confronta os conselhos vazios de seus amigos, que falavam em nome de Deus, mas sem compaixão. Eles tentavam explicar o sofrimento com fórmulas religiosas, em vez de escutar com empatia. Essa passagem nos mostra que consolar não é repetir frases prontas ou parecer sábio, é estar presente com amor. Palavras erradas em momentos sensíveis causam mais dor do que cura. Jó ensina que diante da dor alheia precisamos ser sensíveis e humildes. A verdadeira sabedoria não aponta o dedo, mas estende a mão. Deus se agrada da verdade com amor e não de discursos sem coração. 13ª. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Jó desejava encontrar Deus, ansiava por uma explicação, mas não ouvia resposta. Esse clamor mostra que, muitas vezes, passamos por fases em que o céu parece fechado. Contudo, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Jó ainda procurava por ele. Isso revela fé. A lição é profunda. O silêncio de Deus não significa ausência, e sim mistério. Ele ouve até quando não responde. O desejo de Jó de estar na presença divina, mesmo sem respostas, é um exemplo de perseverança espiritual. Quando buscamos a Deus mesmo no silêncio, demonstramos uma fé que não depende de sinais, mas de amor. 14ª. Deus conhece o nosso caminho, mas Ele sabe o caminho que eu sigo, e se me provasse, sairia como o ouro. Jó 23:10. Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, Jó afirma com confiança que Deus conhece seu caminho. Essa declaração é uma das mais belas expressões de fé no meio da dor. Jó acredita que, após a provação, sua vida será refinada como o ouro no fogo. A lição aqui é que Deus nunca perde o controle e Ele está nos moldando no processo. Nenhuma lágrima é em vão. Quando tudo parece confuso, devemos lembrar que Deus conhece cada passo e está purificando nossa alma. Confiar nisso nos dá esperança enquanto atravessamos os desertos da vida. 15ª lição. Nossa justiça é limitada. Ainda que eu me justificasse, a minha própria boca me condenaria. Jó 9:20. Jó reconhece que, mesmo tentando se defender, ele não conseguiria se justificar plenamente diante de Deus.
Esse versículo nos ensina sobre humildade espiritual. Não importa o quanto achemos estar certos, diante da santidade de Deus, todos carecemos de graça. A lição é clara: confiar na própria justiça é tolice. Jó entendeu que não é por méritos humanos que nos mantemos de pé, mas pela misericórdia divina. Esse reconhecimento é libertador, pois nos conduz à dependência do perdão e da graça. O caminho da sabedoria começa quando abandonamos o orgulho e nos rendemos à verdade de Deus. 16ª. A verdadeira sabedoria é humildade. Deus é sábio de coração e grande em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Jó 9:4. Jó reconhece a sabedoria e o poder infinitos de Deus. Ele entende que lutar contra o Criador é inútil, pois ninguém encontra paz resistindo à vontade divina. Essa lição nos mostra que sabedoria não é apenas conhecimento, mas reverência. Quanto mais entendemos quem Deus é, mais humildes nos tornamos. Jó nos convida a deixar de lado o orgulho e reconhecer a grandeza de Deus, mesmo no sofrimento. A paz verdadeira nasce quando aceitamos a soberania do Senhor, confiando que seus caminhos são mais altos que os nossos, mesmo quando não compreendemos cada detalhe. 17ª. Deus cuida de cada detalhe. Lembra-te de que me formaste como do barro e me farás tornar ao pó? Jó 10:9. Neste clamor, Jó apela à ternura de Deus, lembrando que foi criado por suas mãos. Ele reconhece que é frágil, feito do pó da terra, e se pergunta se Deus o destruiria após tê-lo formado com tanto cuidado. A lição aqui é que Deus não é indiferente à nossa dor. Somos obra do seu amor, criados com propósito. Jó expressa sua vulnerabilidade e nos ensina que podemos fazer o mesmo. Deus conhece cada detalhe do nosso ser, desde o ventre. Ele não nos esquece no sofrimento. Pelo contrário, está presente mesmo nos momentos em que nos sentimos quebrados. 18ª. A esperança no meio da dor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Mesmo cercado pela tragédia e pelo silêncio de Deus, Jó faz uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ele crê que seu Redentor está vivo e que no fim se levantará. Isso revela uma fé que ultrapassa o sofrimento imediato e enxerga a eternidade. Jó antecipa a esperança da ressurreição e da justiça final. A lição é clara. Mesmo quando tudo parece perdido, há uma promessa viva. Deus é nosso Redentor e Ele não falhará. Essa convicção sustenta o coração nos dias escuros. Saber que o fim está nas mãos dele muda completamente a forma como enfrentamos a dor. 19ª. Integridade vale mais que explicações. Até que eu expire, nunca tirarei de mim a minha integridade. Jó 27:5. Jó foi acusado injustamente, mas se recusa a abandonar sua integridade. Mesmo sem entender os motivos de tanto sofrimento, ele escolhe manter seu caráter. Essa decisão é uma das maiores provas de fé e firmeza espiritual. A integridade é o que sustenta o justo em tempos difíceis. Não ter todas as respostas não é motivo para desonrar a Deus ou ceder ao pecado. A lição aqui é que permanecer correto diante de Deus é mais importante do que buscar justificativas humanas. A integridade não depende das circunstâncias, mas de uma escolha firme de viver conforme os valores do reino. 20ª lição: temer a Deus é sabedoria. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28:28. Neste versículo, Jó resume a essência da verdadeira sabedoria. Não se trata de acúmulo de conhecimento, mas de reverência a Deus e escolha consciente de se afastar do mal.
Em meio a tantos questionamentos e discussões com seus amigos, Jó entende que o verdadeiro entendimento não está nas teorias humanas, mas na prática de uma vida piedosa. Temer a Deus é reconhecer sua grandeza e viver em submissão à sua vontade. A lição aqui é atemporal. Quanto mais buscamos conhecer a Deus, mais evitamos aquilo que nos afasta dele. A sabedoria começa quando o coração se dobra diante do Senhor. 21ª, esperança além da frustração. Quando eu esperava o bem, então me veio o mal. E quando esperava a luz, veio a escuridão. Jó 30:26. Jó expressa sua frustração por esperar alívio e receber sofrimento em troca. Ele não esconde a decepção de ter depositado esperança em um resultado que nunca veio. Esta lição é profunda. Mesmo os fiéis podem se decepcionar, mesmo os justos podem se frustrar. Mas Jó não abandona Deus, mesmo em meio à escuridão. Ele continua buscando, orando e derramando sua alma. Isso mostra que a verdadeira esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Quando tudo nos decepciona, a fé permanece como um fio que nos conecta ao propósito de Deus, mesmo sem entender os caminhos. 22ª, Deus sempre responde. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Jó 38:1. Depois de tanto silêncio, Deus fala com Jó de forma poderosa e direta. O tempo da resposta chegou. Essa lição nos ensina que Deus ouve nossas orações, mesmo quando parece calado. Ele responde no tempo certo, da maneira certa. A fala de Deus não traz todas as respostas que Jó queria, mas revela algo ainda mais importante: a majestade divina. Quando Deus fala, Ele muda tudo. Não precisamos entender tudo. Precisamos apenas confiar que o Senhor é fiel e nos dará a sua direção no momento oportuno. Deus responde, e quando Ele fala, sua voz cura, restaura e transforma. 23ª. Não precisamos entender para confiar. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. Deus questiona Jó, lembrando-lhe que há mistérios muito maiores do que ele pode compreender. Com isso, Deus não humilha, mas ensina. Essa lição nos revela que nossa mente é limitada diante da grandeza do Criador. Às vezes queremos explicações, mas o que Deus nos oferece é confiança. Saber que Ele é soberano deve ser suficiente para nos acalmar. Não temos todas as respostas, mas temos um Deus que sabe tudo. Confiar sem compreender é o exercício mais puro da fé. E quando descansamos nessa verdade, encontramos paz mesmo em meio aos mistérios da vida. 24ª. Deus cuida de tudo. Quem prepara ao corvo o seu alimento quando seus filhotes clamam a Deus? Jó 38:41. Neste versículo, Deus revela a Jó que até os animais são cuidados por ele. Os filhotes de corvo clamam e Deus os alimenta. Essa imagem simples ensina uma verdade poderosa. Se Deus cuida dos pequenos detalhes da criação, quanto mais de nós, que fomos feitos à sua imagem. Essa lição nos convida a descansar na provisão divina. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele é cuidadoso, atento, presente. Mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Ele está suprindo o que precisamos, muitas vezes de formas que não conseguimos perceber de imediato. 25ª lição: conhecer a Deus de verdade. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Depois de tudo o que passou, Jó chega a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Antes, ele tinha conhecimento de ouvir falar. Agora ele experimenta.
Essa lição mostra que o sofrimento pode nos conduzir a uma revelação mais íntima de quem Deus é. A dor, quando enfrentada com fé, não nos afasta de Deus, mas nos aproxima. Jó não apenas aprendeu sobre Deus, ele passou a conhecê-lo de verdade. Muitas vezes, só vemos a face de Deus com clareza quando as lágrimas nos lavam os olhos e o quebrantamento abre espaço para a presença. A história de Jó é um testemunho poderoso da fé que resiste às maiores provações. Jó era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde e sua paz. Foi acusado injustamente, desprezado por quem deveria apoiá-lo e enfrentou o silêncio do céu. No entanto, mesmo sem respostas, ele não abandonou sua fé. Jó questionou, chorou e se lamentou, mas permaneceu firme em sua confiança no Senhor. Sua história nos ensina que o sofrimento não é ausência de Deus, mas parte de um processo de amadurecimento espiritual. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento profundo com o Criador. No final, Deus restaurou a sorte de Jó de maneira abundante. Ele recebeu o dobro de tudo o que possuía: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 parelhas de bois e 1.000 jumentas. Teve mais 10 filhos, incluindo 3 filhas notáveis por sua beleza. Jó viveu mais de 140 anos, viu 4 gerações de seus descendentes e morreu velho e pleno de dias. Sua vida prova que Deus honra os que permanecem fiéis, mesmo no vale da aflição. Que ao olharmos para a jornada de Jó, sejamos encorajados a confiar, mesmo sem compreender, e a crer que o fim com Deus é sempre melhor que o começo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1,12.